Olá, meus queridos, tudo bem? Mais uma vez, eu, professora Marcela Freitas, estou aqui para dar mais uma aula para vocês. E nesta aula, eu vou fazer com vocês a correção do exercício sobre variações, ou variedades linguísticas, tá? Lembrando, gente, que o foco, geralmente são em 4. Vamos recapitular? Variações sociais ou diastráticas, porque vão falar sobre os estratos, as camadas sociais, certo? Nas quais podemos observar a presença de gírias, que elas geralmente, são de uso informal e elas se modificam com o passar do tempo, não é mesmo? E também nós temos os jargões. Esses são linguagens, que são utilizadas nos meios mais técnicos, pertencentes a uma determinada área de atuação, principalmente no que diz respeito às profissões, tá certo? Nós temos as variações diatópicas ou regionais, que nós sabemos que podem ser encontradas geralmente de regiões para regiões, tá? Por exemplo, quando eu tenho uma pronúncia mais arrastada, como se diz, na questão da fonética, então é uma demarcação, e também quando, por exemplo, eu uso oxente, ba, uai, então esses regionalismos, eles vão caracterizar a cultura de uma determinada população, mesmo dentro de um país como o Brasil, que é bem diversificado, ela é mutável, ela vai modificando de um lugar para o outro. Nós temos também as variações que são chamadas de históricas, ou diatópicas. Elas ocorrem com o passar do tempo, geralmente quando nós observamos, por exemplo, alguma palavra, algum termo, que não é utilizado mais ou ele foi modificado, tá certo? Um exemplo que eu dei na aula passada foi sobre vós-me ser, o você me ser. Então, a gente observa que é uma variação com o passar do tempo. Nós temos também as de cunho estilístico, tá certo? As chamadas diafásicas, que vão levar em consideração o contexto enunciativo, se é uma crônica, se é um conto, se realmente é um texto dissertativo argumentativo. Vamos dizer também pode ser um pronunciamento, solene. Então, tudo isso vai influenciar. Como eu já recapitulei, vamos para as questões. Considerem o título dos textos, a fonte, qual foi o veículo de comunicação no qual foi inserida, aquele texto foi divulgado. Então, assim, todos os aspectos, a parte do comando da questão são muitíssimo importantes. Vamos começar? Eu vou sumir um pouquinho para que vocês possam se concentrar melhor nos textos, tá bom? Nós temos aqui a questão 1. Eu quis colocar o ano, certo? E também demarquei aqui que é sobre a variante regional, tá? Nós também podemos chamar, essa variante de diatópica, tá certo? Então, aqui tem um título, olha eu aqui de novo. Nós podemos observar, analisar aqui, olha, a Barros, olha aqui de novo, disponível em aqui, ó, www.luisgonzaga.mus.br, tá? Então aqui, ó, tá indicando que é um fragmento, não é a letra toda, certo? E dando continuidade, vamos ler o texto. Olha eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo para chachar.
Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando. Olha, eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita. Subir mais aqui, ó. Você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia. Vai, chama Zabé, chama Raquel. Diz que eu tô aqui com alegria. Então, a questão fala o seguinte. A letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional é... Gente, percebam, aqui ele quer especificamente esse falar popular de característica regional, né? Ou diatópico, certinho? Logo, apresenta as seguintes alternativas. Isso é um desaforo? Diz que eu tô aqui com alegria. Vou mostrar para esses cabras. Vai, chama Maria, chama Luzia. Vem cá, morena linda, vestida de chita. Devemos perceber o seguinte, a variação que realmente pode ser encontrada aqui, né? Se eu falo aqui, ó, isso é um desaforo. Gente, em qualquer lugar do Brasil, é normal, né, que se tenha a palavra, né? Isso é desaforo, né? Essa frase aqui. Tranquilo. Pode ser até um tanto informal, né? A pessoa está ali com raiva, fala, mas, gente, aqui não é nada regional, tá certo? Quando diz aqui, ó, vem cá, morena linda, vestida de chita. Gente, chita é um tipo de pano, né? Pano de chita, né? Quando diz aqui na letra B, diz que eu tô aqui com alegria. É normal, né? Você chega para alguém e fala, estou aqui com alegria, estou aqui cheio de tristeza, estou aqui felicíssimo. Então, gente, essas construções até o presente momento, nós podemos observar que não é nada regional, né? Tá bom? Então, não é nada assim que a gente possa ainda dizer realmente aqui é da região Nordeste, tá? Então, quando a gente analisa aqui, olha, vai, chama Maria, chama Luzia. A única coisa que ele fez aqui foi pedir para chamar alguém, não foi? Chama Maria, chama Luzia. Isso é normal? E quando nós chegamos aqui na letra C, vou mostrar para esses cabras, né? Então, eu posso dizer a vocês, gente, que a maioria dos termos destacados, né, como na letra A, B, D e E, é de uso comum e não regional, né? Porque quando a gente observa aqui, que diz, né, vou mostrar para esses cabras, ele poderia substituir esses cabras por quê? Por homens, né? Vou mostrar para esses homens. Então, a gente observa aqui que a alternativa correta é a letra C, tá certo? Porque cabras aqui no sentido que não é do animal, literalmente, mas refere-se a homens, tá bom? Vamos para a próxima questão. Seguindo aqui, nós temos, né? Número 2, em bom português. Aqui nós observamos, ó, Fernando Sabino, Folha de São Paulo, né? Adaptado. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como as folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada. Aliás, já não se usa mais a primeira pessoa, tanto no singular como no plural. Tudo é a gente, né? Pessoal, quero chamar atenção para o seguinte: quando nós colocamos a gente separado, estamos nos referindo a quem? Nós, tá? E quando colocamos a gente junto, é agente 007, agente de polícia,
certo? Agente comunitário de saúde. Então, não se confundam, tá certo? O agente aqui, que está sendo tratado na crônica de Luiz Fernando Veríssimo, é agente no sentido de nós, eu e você, né? Então, a própria linguagem corrente vai se renovando a cada dia, uma parte do léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Nós observamos aqui que tem a participação, né, da fala da amiga dele, né, que eu coloquei a amiga Lila, ela começa a falar, assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Os que acham natural essa frase, cuidado, não saberão dizer que viram a um filme com um ator que trabalha bem. Irão ao banho de mar em vez de ir à praia. Vestido de roupa de banho em vez de biquíni. Carregando guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro. Pegarão um defluxo em vez de um resfriado. Vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher, né? Então ele começa a falar aqui, ó, a língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essas características da língua, evidenciando que vale fazer uma ressalva que você está falando, ó, a língua varia no tempo. Estamos nos referindo a que tipo de variação? Variação histórica ou diacrônica, certinho? Dando continuidade aqui, né? Vamos ler as questões, né? Aqui na letra A diz que o uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. A utilização de inovações no léxico é percebida na comparação de gerações. O emprego de palavras com sentidos diferentes. A pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante. O modo de falar... Aqui, ó. Pronto, agora subi a página. O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Certinho? Sendo assim, quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Pode ter nessas alternativas, né, afirmativas realmente verdadeiras, mas o que o texto está pedindo, né, o que a questão de comando, né, a parte ali do comando da questão, que é que realmente você responda o que tenha relação com essa questão diacrônica, né, com essa questão do passar do tempo, tá certo? Então, fiquem bem espertos, né? Vamos analisar cada questão, tá bom? Aqui, quando se diz assim, o uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. Gente, eu falei para vocês na aula passada que essa questão de detrimento das antigas não pode ter, certo? Aqui não está falando que realmente devemos incentivar a nova língua e esquecer das antigas, né? As pessoas que falam desse jeito devem ser banidas, devem ser punidas, né? Chega até assim, a pessoa começa a recriminar aquela pessoa. Não, de modo algum. Quando se tratar de variações linguísticas, ninguém pode dizer que uma é melhor que a outra, tá certo? Simplesmente existe a questão da adequação, tá bom? Na letra E fala assim, o modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em
todas as regiões. Então, quando se fala assim realmente de regiões, nós levamos em consideração mais a questão diatópica, né? E essa também questão de faixas etárias, a gente pode dizer que enquadra-se aqui uma questão também social, não é mesmo? Então, aqui é mais característica de uma variação social, ou como também chamamos de diastráticas, tá bom? Na letra D, a pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social que pertence ao falante? Também, só que aqui, gente, também está falando de variações de característica, né, social, tá bom? E também a gente também pode levar em consideração também aqui algo mais regional, dependendo da circunstância, mas não é isso que a questão está pedindo, tá certo? Quando diz aqui na letra C, o emprego de palavras com sentidos diferentes, não, ele não está querendo evidenciar isso, mas sim a utilização de inovações no léxico é percebida na comparação de gerações. Então, se está falando isso, é justamente gerações, ou seja, com o passar dos tempos, né, as características da língua que vão evoluindo, vão tomando formas, né, novas formas. Então, é uma questão estrutural, uma questão de construção ao longo dos tempos, tá certo? Então, por isso que é a letra B, tá bom? Vamos para a próxima questão. Também é de característica, né, mais regional, e fala aqui, ó, Assum Preto, Baião, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor. Mas Assum Preto, cego do zói, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior. Furar o zói do Assum Preto, pra ele assim, ai, cantar mió. Assum Preto vive sorto, mas não pode avoar. 1000 vezes acima de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. Então, a gente percebe aqui, né, predominantemente, né, indiscutivelmente, é uma variante regional, tá certo? O comando da questão fala: as marcas de variedade regional registradas pelos compositores de Assum Preto resultam da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou léxico. No texto é resultado de uma mesma regra A. Então, você vai ter que levar em consideração as duas palavras de cada questão aqui para ver se elas estão levando em consideração a mesma regra. Vamos lá? Na letra A diz a pronúncia das palavras vorta e veve. B, pronúncia das palavras talvez e sorto. C, flexão verbal encontrada em furaro e cantar. Letra D, redundância nas expressões cego do zói e mata sem flor. Letra E, pronúncia das palavras ignorância e avoar. Quando nós vamos analisar, aqui temos a pronúncia das palavras, né? No caso seria volta e vive. A questão dos fonemas aqui, né? O volta, né? Foi o L e aqui veve, no caso, foi o vive, né? A letra I. São diferentes, tá? Aqui, ignorância e avoar, né? No caso aqui seria ignorância e voar, né? Então, as terminações aqui, né? São distintas. Quando tem aqui, ó, cego do zói e mata sem flor. No caso aqui, né? É como se fosse assim, a mata sem flor, né? No caso aqui a terminação. E cego do zóio, né? Seriam dos olhos. Tanto a terminação quanto a questão da
da redundância, né, que aqui fala, ó, cego dos olhos, óbvio, né, vai ser cego, se não for cego dos olhos, vai ser cego de quê? Não, se a gente for considerar isso, não faz tanto sentido, né, assim, na verdade é um sentido mais redundante, tá certo? Quando observa aqui, ó, furaram e cantar, no caso aqui seria, furaram, né? Não está no infinitivo, mas o cantar aqui seria cantar no infinitivo. Então, as terminações são distintas, considerando, obviamente, o que seria o normal, né? Assim, na verdade, o modo formal da língua portuguesa, tá certo? Tá? E, por último, nós temos aqui, ó, a pronúncia das palavras, talvez, né? Talvez e solto. Gente, percebam, talvez, sorto. Se eu pego esse talvez aqui, eu substituo o R pelo L, vai ficar talvez. Se eu pegar o R aqui de sorto, né, e eu coloco o L, vai ficar o quê? Solto. Então, a alternativa aqui, que o resultado de uma mesma regra, é justamente a letra B, a pronúncia das palavras talvez e sorto. Tranquilinho? É interessante que vocês realmente vejam as provas anteriores, porque não apenas a gente observa que pode pedir os tipos, né, outras nomenclaturas pertinentes às variações, como também essa questão que nós observamos que é só mais a questão do vocábulo, né? Ou seja, requer até uma atenção maior. É uma questão simples quando você resolve, você olha assim, nossa, nem pensava nisso, mas é tão simples de se fazer, né? Porque você, na verdade, estudou, você está compreendendo como pode ser abordada uma questão. Então, uma questão dessa natureza, vocês já tiram de letra. Vamos dar continuidade, tá certo? Até quando, né? Fala aqui sobre variante social. Nós temos aqui Gabriel, o pensador. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo, né? Rio de Janeiro, Sony Music, né? 2001, fragmento. Então, nós temos aqui um fragmento de uma música de Gabriel, o pensador. Começa aqui, até quando, né? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. E muita gente, você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. E só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. Letra A. Caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet. Letra B. Cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Letra C. Tom de diálogo pela recorrência de gírias. Letra D. Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Letra E. Originalidade pela concisão da linguagem. Então, o que o texto está pedindo aqui, na verdade, o que predomina, tá certo? Nós podemos levar em consideração aqui, ó, caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet. Gente, ele está usando o famoso internetês aqui? Ele está fazendo isso? Não, né? Então, já elimina a letra A. Letra B. Cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Gente, só se o texto fosse todo metafórico, né? Mas aqui realmente a gente não percebe essa predominância de metáforas. Então já descarta, certo? Letra C. Tom de diálogo pela recorrência de gírias. Então, essa questão assim de gírias, tudo bem que ele fala uma e outra, mas aqui realmente não é predominante.
Quando nós observamos aqui, ó, originalidade pela concisão da linguagem. Gente, a concisão da linguagem é característica dos textos mais formais, tá certo? Da língua portuguesa, como, por exemplo, o texto dissertativo argumentativo. Na fala, nós utilizamos certas expressões como né, e, veja aí, observe, como ele fala aqui, ó, pro céu, tá certo? Não adianta olhar pro céu, levanta aí, ó, você tem muito protesto para fazer, então não tem como ser uma concisão, tá certo? Da linguagem, muito pelo contrário. Então, a alternativa certa é a letra D, espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial, porque realmente ele está aqui, né, levando em consideração o rap, né, e também outras variações, como por exemplo o funk atuais, eles são ligados a uma coloquialidade, tá bom? Para poder alcançar o seu público-alvo. Então, vocês podem marcar aí a letra D como alternativa correta, tá bom? Vamos agora para a questão de número 5, que trata também de variante social. Ela é da Unicamp, mas o modo como ela aborda aqui a questão, né? A Unicamp abordou, a gente pode perceber que realmente é um estilo bem parecido com o do Enem. No dia 21 de setembro de 2015, Sérgio Rodrigues, crítico literário, comentou que apontar um erro de português no título do filme Que Horas Ela Volta revela a visão curta sobre como a língua funciona e justifica. O título do filme, tirado da fala de um personagem, está em registro coloquial. Que ano você nasceu? Que série você estuda? E frases do gênero são familiares a todos os brasileiros, mesmo com alto grau de escolaridade. Será preciso reafirmar esta altura do século XXI que obras de arte têm liberdade para transgressões muito maiores? Pretender que uma obra de ficção tenha o mesmo grau de formalidade de um editorial de jornal ou relatório de firma revela um jeito autoritário de compreender o funcionamento não só da língua, mas da arte também. Quando a gente percebe aqui, olha, a fonte, né, adaptado do blog, melhor dizendo, né, post completo disponível em, né, tem aqui, olha, melhordizendo.com, a que horas ela volta, em que ano estamos mesmo, né? E aqui o ano, tá? Então a gente percebe que foi veiculado na internet, certo? É importante e interessante destacar que a plataforma ela já auxilia na nossa compreensão, no nosso entendimento, certo? Lembra que eu falei para vocês que nunca, quando chega uma questão de variedades linguísticas, não adianta, ninguém vai falar assim, a alternativa realmente certa é que você tem que acabar com a língua informal, o certo é só a língua formal. Então, gente, não pode, isso nunca a questão vai pedir como certo, tá certo? Então, ficou até redundante, mas é isso mesmo. Por quê? Porque aqui leva em conta os múltiplos conhecimentos, as múltiplas construções sociais, certo? Então, quando a gente observa aqui, o comando da questão vem falando. Entre os excertos de estudiosos da linguagem reproduzidos a seguir, assinale aquele que corrobora os comentários do post. Numa sociedade estruturada de maneira complexa, a linguagem de um dado grupo social reflete-o tão bem como suas outras formas de comportamento. Matoso Câmara Júnior. A linguagem exigida, especialmente nas aulas de língua portuguesa, corresponde ao modelo próprio das classes dominantes e das categorias sociais a elas vinculadas. Camacho, né, 1985. Não existe nenhuma justificativa etária, política, pedagógica ou científica para continuar condenando como erros
os usos linguísticos que estão firmados no português brasileiro. Letra D. Aquele que aprendeu a refletir sobre linguagem é capaz de compreender uma... Deixa eu subir aqui mais. Ops, pronto. Compreender uma gramática que nada mais é do que o resultado de uma longa reflexão sobre a língua. Gente, nós temos que saber que nesse caso a justificativa leve em consideração o que ele falou, porque ele estava indignado, porque levaram em conta, né? Tipo assim, é um filme, é uma arte, né? E porque vocês estão recriminando se a arte tem como uma certa liberdade de expressão. Eu posso colocar de um modo mais formal, de um modo mais informal. Lembrando da aula justamente sobre literatura. Literatura é um tipo de arte, né? Cinema, né? O filme. Filmes são obras artísticas, então tem a sua liberdade, né? Então a criação do título, ele estava o quê? Intrigado, estava questionando por que as pessoas acham que isso é errado. Então a alternativa que mais se encaixa aqui é justamente a letra C. Não existe nenhuma justificativa ética, política, pedagógica ou científica para continuar condenando como erros os usos linguísticos que estão firmados no português brasileiro. Certinho? Então, pessoal, esta foi a correção da aula sobre variações linguísticas. Prossigam estudando. Tudo de bom e até a próxima aula. Um grande abraço!